Olá, gente, mais uma vez. Meu nome é Alisson, professor de Geografia, certo? A aula de hoje vai para o 8º ano. A gente já vem conversando alguns temas da Geografia. É interessante que você, se não assistiu às aulas anteriores, que a gente tratou aqui, os temas, né, que a gente tratou aqui, é interessante que você vá até lá, acompanhe, tá? Acessem a plataforma AVA. Esse canal é disponível para vocês absorverem mais conhecimentos, tá? Para vocês terem uma certa compensação nesse período que nós estamos vivendo, que é um período difícil, é um fato mundial que está acontecendo, que é necessário que nós tenhamos mais atenção com os nossos afazeres, que nós não paremos nossa vida por conta de um fato como esse. E se você que tem o privilégio de ter o acesso à internet, usem a internet para também absorver mais conhecimento. Ok, 8º ano. Na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o cenário internacional, tendo em vista os Estados Unidos, tá? Vamos tratar a política dos Estados Unidos, imperialista, capitalista, vamos entender um pouquinho sobre alguns conceitos geoeconômicos e geopolíticos, ok? Essa aula também fica disponível para você que não é do ensino regular, mas que quer buscar conhecimento, fica à vontade para absorver o máximo que puder, ok? Vamos à aula. Gente, para iniciar, eu coloco para vocês aí essa imagem aí, tá? Vocês veem aí, tá? Um chapeleiro, né? Que representa os Estados Unidos, tá? Um cara pintando aí o mundo com a bandeira norte-americana, né? Com a bandeira dos Estados Unidos. Então, isso mostra a forma que os Estados Unidos eles veem o mundo, tá? Eles veem o mundo como um centro de dominação e a gente vai entender um pouquinho como é feita essa dominação, ok? Gente, acompanha o próximo slide. O primeiro termo que a gente observa, acompanha na tela, vai ser a hegemonia, tá? O termo de hegemonia é um termo geopolítico que implica em dominação, ok? Então, ao longo da história, vão existir algumas nações que praticaram essa hegemonia, que praticaram essa forma de dominação. De início, a gente vai ver que Gênova, tá? Não é um país, ok? Gênova é um estado, tá? Na Itália, mas que teve grandes destaques entre os séculos XV e XVII, tá? Porque financiou muitas navegações, ok? Por exemplo, aí o Cristóvão Colombo, o espanhol, né? Considerado espanhol, mas ele era de Gênova, ele era italiano, ele foi financiado por muitos italianos, tá? Para praticar as navegações, mesmo levando o nome dos reis da Espanha, ok, gente? É meio contraditória essa ação, mas Gênova financiou muito e foi o centro da hegemonia entre esses séculos aí, início das navegações, ok? Depois a gente vai ver a Holanda, ok? No final do século XVI e século XVIII, tá? Também financiou muitas navegações, também foi um país extremamente rico, tá? Nesse período, e aí eles financiavam navegações para enriquecer ainda mais, para conseguir uma acumulação capitalista, ok? Depois a gente vai ver a hegemonia da região britânica, ok? Entre os séculos 18 e 20. A hegemonia britânica, a gente vai ter um destaque aí para a Inglaterra, gente, porque nessa hegemonia britânica a gente vai ver a ascensão, tá? Da ciência chamada de capitalismo. Então, os britânicos eles começam a desenvolver o capitalismo, começam a desenvolver teorias capitalistas, né? A gente vai ver o Adam Smith, né? Que a gente já viu em outras aulas também passadas, tá? O Adam Smith, que foi um dos maiores representantes, né? Um dos maiores teóricos capitalistas desse período, e por um longo período, tá? Entre os séculos 18 e 20, a Inglaterra vai ser o grande centro, né? A grande dominadora do mundo, tá? Vai estar no centro hegemônico, ok? Mas a gente vai ter um destaque nessa aula de hoje para a América, tá? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem dominando, tá? Desde o final do século XX e todo o século XXI, os Estados Unidos vem conseguindo um centro de controle muito grande, mesmo em meio às novas ciências humanas, mesmo em meio às tecnologias, tá? Porque eles que desenvolvem as novas ciências humanas, eles que têm também uma ideia de desenvolver novas tecnologias. E aí vão continuando concentrando o seu centro de poder de dominação, ok? Mas vamos entender como é que funcionou todo esse contexto, vamos entender um pouco do fato histórico que fez os Estados Unidos aí estar no centro, né, da hegemonia, estar no centro aí do controle, ok? Observa na tela.
A gente vai ver aí a Segunda Guerra Mundial, tá? Que foi entre 1939 a 1945. Vocês estão vendo aí que foi um cenário mundial de guerras, tá? O mundo, assim, durante os 300 anos, se a gente for contar, gente, olha aqui para mim agora, vai ter a Segunda Guerra Mundial como um período mais sangrento da história, tá? É na Segunda Guerra Mundial que a gente vai ver aí 60 milhões de pessoas, tá, mortas nesse período, contando com os civis que eram bombardeados, que recebiam as bombas, né, dos inimigos, e a gente vai ver também os próprios soldados, né, que eram forçados a ir para a guerra muitas vezes, quando você estuda a Segunda Guerra Mundial lá em história. Então, 60 milhões de pessoas vão morrer, tá? E a Segunda Guerra Mundial vai ser também um sistema aí de imposição de controle, ok? Observa agora na tela. A gente vai ter o fim, a gente não vai focar tanto na Segunda Guerra Mundial, mas a gente vai ter o fim aí da Segunda Guerra, tá? E a gente vai ter uma divisão simbólica aí na Alemanha. A Alemanha, ela sofre uma grande perda, né, na Segunda Guerra Mundial, e alguns países, tá, começam a controlar a Alemanha. Então, a parte oriental da Alemanha é controlada pela União Soviética, que surge depois da Segunda Guerra Mundial, e a parte ocidental é controlada por França, Inglaterra e também os Estados Unidos, que começa a surgir aí querendo dominar, querendo controlar, tá? Na Segunda Guerra Mundial a gente vai ver também que muitas tecnologias surgem, tá? Então, um dos grandes fatores para o ganho da guerra foi o surgimento de novas tecnologias, e quem conseguia produzir mais tecnologias conseguia estar mais no centro do mundo. Por quê? Quando você produz tecnologia, você precisa de recursos, precisa de matéria-prima. E quando você insere um outro país que está lá querendo se desenvolver, querendo crescer, comprando esse recurso desse país, você está desenvolvendo esse país. Tá? Então, à medida que você faz uma relação de comércio entre outros países, você começa a ter um maior centro de controle. Os americanos, tá? Os norte-americanos, eles focaram o seu centro de controle todo nas Américas. Tá? Então, tanto a América Central como a América do Sul era controlada ali pelos Estados Unidos. A quantidade de número de países que surgem aqui nas Américas é controlada por eles, foi controlada por eles. Tá? Também eles começam a concentrar o seu poder, tentar concentrar o seu poder no Velho Mundo, tá? Que é quando ele começa a ascender, tá? E a gente vai ver nessa próxima imagem agora, tá? Gente, fim da guerra, tá? Acontece aí um período aí de busca, né? De controle, e a guerra ela termina, como a gente mostrou na imagem anterior, o Muro de Berlim, simbolizando aí a divisão do mundo, ok? O mundo vai ser dividido em dois modelos econômicos, tá? Tanto o capitalismo como o socialismo. No capitalismo, o surgimento de um mundo novo, tá? Uma sociedade industrial, tá? Que buscava fazer o comércio. E no socialismo a gente vai ver que acontece aí uma divisão mais social, mais de controle. Tá? Esse socialismo que surge não é o socialismo científico, tá? Que é um socialismo que busca uma igualdade, é um socialismo diferente, é um socialismo real, tá? É o que estoura, é o que surge, né, com outras potências para confrontar o capitalismo num período do mundo bipolar, também chamado de Guerra Fria. Ok? Gente, olha para mim agora. A gente vai ver que a Guerra Fria é considerada um período histórico, né, de que não houve confrontos, né, de conflitos geopolíticos, né, que as pessoas mostravam, né, que os países mostravam o seu centro de poder por meio de tecnologias. Mas a gente vai ver que a Guerra Fria ela teve sim muitos conflitos, tá? Então, gente, eu vou mostrar para vocês agora alguns fatos, tá, que aconteceram, alguns fatos militares que aconteceram no período da Guerra Fria, que mostra que a Guerra Fria não teve nenhuma ideia de fria, né? Ela foi realmente uma guerra de alguns confrontos, de alguma imposição de poder feita pelas nações vencedoras, ok? Observa na tela, tá? A primeira ideia que a gente vai ver, tá, de ação militar que aconteceu na Guerra Fria foi em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Então, todos os países do Norte agora eles vão se aliar para conseguir organizar o comércio, para conseguir desenvolver planos e ações para os países que foram perdedores, tá? O que é que eles iam fazer? Então, eles estavam se organizando. A gente vai ter também, em 1955, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, tá? OTACE,
essa aí, gente, a gente vai ver que são ações de organização para desenvolver o Sudeste Asiático. Tá? Então, é também uma ação militar de controle, tá? Para conseguir atrair, para conseguir dominar, tá? Aquela região que perdeu a guerra. Tá? A gente vai ver também em 1955 a organização socialista do chamado de Pacto de Varsóvia. Um destaque para essa organização, que foi uma organização socialista, tá? Então, também da mesma forma que os capitalistas estavam se organizando para desenvolver os ambientes que eles estavam dominando depois da guerra, o socialismo também estava fazendo isso, tá? O socialismo começa a crescer aí, o socialismo real começa a crescer aí no período aí da Guerra Fria, tá? O confronto bipolar, o mundo bipolar, que dura uma quantidade de anos expressiva, acontece nesse Pacto de Varsóvia um desenvolvimento das nações dominadas, tá? A gente vai ver também algumas organizações capitalistas, como, por exemplo, a Organização para o Desenvolvimento Econômico, OCDE, tá? Que existe aí até hoje. A gente vai ver também o Fundo Econômico Internacional, também chamado de Banco Mundial, o FMI, também, que é um banco para o mundo inteiro, né? De financiamento do mundo inteiro. Tá? A gente vai ver também a Organização Mundial do Comércio, tá? OMC. A OMC é a musa, né, dos olhos de muitas nações aí que estão emergindo, né, que estão se desenvolvendo, que querem também participar do comércio mundial. Okay? Então, essas organizações elas vão começar a surgir, tá, no período da Guerra Fria. Tá? É uma articulação dos países capitalistas e socialistas para conseguir o controle mundial. Tá? É uma ideia mesmo do mundo bipolar, tá, que aconteceu na Guerra Fria. Mas os conflitos sangrentos, professor, o que é que aconteceu? Essa é uma ideia política que aconteceu, né? Mas o que aconteceu de sangrento nesse período da Guerra Fria? Observa na tela. Tá? A gente vai ter aí na Guerra Fria, tá? Em 1950 a 1953, a Guerra da Coreia, tá? Que resultou na divisão da Coreia do Sul, socialista, e da Coreia do Norte, capitalista. Foi uma guerra bem sangrenta, durou aí 3 anos, tá, gente? Houveram muitas baixas, muitas mortes. A Guerra Fria também foi um período que se perdeu muito contingente humano. Tá? Então, é interessante que a gente observe que esse mundo bipolar, capitalista e socialista, era uma nova ideia de guerra que estava surgindo entre as nações. Tá? E a ideia principal mesmo desses dois modelos econômicos era de concentrar poder, tá? De conseguir dominar. Tá? Um outro fato que ocorreu também em 1954 vai ser o Acordo de Genebra, o Pacto de Bagdá. O Pacto de Bagdá, gente, vai ser aí uma ideia de dominação daquela região ali do Oriente Médio, ok? A gente vai ver também o Tratado de Roma, a Guerra do Vietnã. Eu destaco para vocês aí, em 1955 a 1975, a Guerra do Vietnã. Olha a quantidade de anos que durou a Guerra do Vietnã, gente, 10 anos, tá? 10 anos dura a Guerra do Vietnã, muitas baixas, historiadores afirmam nesse período da Guerra do Vietnã, que foram lançadas 3 vezes mais quantidade de bombas na Guerra do Vietnã do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Então eu pergunto para vocês como é que esse conflito ele não pode ser sangrento. Gente, explicando um pouquinho sobre o que aconteceu, tá? Sobre os fatores que foram causadores dessa Guerra do Vietnã. Vamos lá. Os Estados Unidos, tá, vai se dividir no mundo socialista e capitalista, a guerra do Vietnã em sul e norte. Tá? A gente vai ver que a parte sul vai ser uma região mais capitalista e a parte norte vai ser a socialista. Tá? Então, para concentrar o poder, os Estados Unidos começam a financiar uma ditadura lá na Coreia, na região do Vietnã, na parte sul. Tá? Então, começa a financiar essa ditadura lá e eles começam a confrontar. Tá? E a parte norte começa a ver que aquilo ali é realmente uma articulação capitalista. Tá? Então eles começam a lutar entre si. Tá? E essa luta entre Vietnã do Norte e Sul é financiada pelos Estados Unidos. Eles começam primeiro começam a enviar suprimentos. Tá? Depois começam a enviar soldados. Tá? E estima-se, né, que 500 mil de soldados americanos foram enviados para o Vietnã nessa guerra, tá? Que durou 10 anos. Os chamados também aí Vietcongs, né, que eram os super soldados vietnamitas, né,
Aí que surge também a ideia do homem-bomba, né? O kamikaze, né? Que chegava com o próprio avião também, se lançava em bases americanas, né? Que se lançavam aí se matando para conseguir derrubar os soldados da oposição. E a gente vai ver que isso acontece, foi uma guerra muito sangrenta e que dura 10 anos. Ok, gente? Mas vamos continuar a falar dos fatos históricos, tá? Que aconteceram para o surgimento dessa nação imperialista, tá? E a gente vai ver o surgimento aí, a consolidação do capitalismo. Vamos lá. Acontece aí o fim da Guerra Fria, ok? Em 1989 a 1991, estima-se, né? O grande fato histórico que marca o fim da Guerra Fria vai ser a queda do Muro de Berlim. Vocês lembram que a gente falou no início da aula que a Alemanha foi dividida, né, na região ocidental e oriental. Com o fim da Guerra Fria, né, a queda do regime socialista, tá, a gente vai ter aí a ascensão do capitalismo. Então, não se precisa mais de um muro, né, porque não existe uma concorrência mais agora. Entendeu? O capitalismo venceu. Então, o muro derrubam-se o muro, tá, que foi construído ali no período do iniciozinho da Guerra Fria, tá, esse muro cai e isso marca aí o fim dela, tá? Mas depois desse mundo bipolar, a gente vai ver que existe agora uma ideia de mundo multipolar, né? Outras nações aí estão começando a ascender. Não existe mais agora capitalismo e socialismo, existem também outras ideias que podem surgir de modelo econômico. Tá? Então, a Inglaterra surge com a sua, a França, tá? Os Estados Unidos. Então, você vê que a China, o Japão, que também passa a ser capitalista, o Japão, né, passa a ser capitalista, começa também a distribuir ideias e o mundo agora é multipolar. Deixei para vocês aí, como vocês acompanham agora em tela, uma definição do que seria o mundo multipolar, tá? O que seria essa noção de dominação do modelo capitalista. Observa na tela. Gente, se a gente fosse pegar uma imagem para representar um mundo multipolar, a gente teria essa que vocês acompanham agora em tela, tá? Então, vocês observam aí o mundo, né? E aí vocês veem umas bandeiras sendo levantadas, sendo hasteadas, né? Bandeira como, por exemplo, da França. A gente vai ver aí uma bandeira superior, né? A essas bandeiras que estão sendo hasteadas, que é a dos Estados Unidos, né? Mostrando que o mundo agora é de todas as nações, tá? Então, todas as nações agora devem se unir, tá? Então, é aí também que surge a Organização das Nações Unidas, né? A ONU, que promove a paz, que as nações devem ter paz entre si, tá? Um fato que a gente pode observar é que a sede da ONU é nos Estados Unidos, tá? Então, a gente vai ver que existe um destaque muito grande, tá? De controle de ideias que os Estados Unidos eles começam a colocar no mundo, ok? Mas a gente vai ver na prática como o mundo foi dividido, tá? Acompanha agora na tela. A gente vai ter a parte norte e a parte sul, ainda vai continuar, tá? A parte norte vai ser a parte mais desenvolvida, mais industrializada. Vamos ver Estados Unidos, Canadá, toda a região da Europa. A gente vai ver também aí Rússia, tá? A gente vai ver que o Japão. Então, existe um critério diferente agora de sul e norte, tá? Antes, o critério de sul e norte era dividido pela linha do Equador, né? Então, os países que eram cortados na parte sul pela linha do Equador e os países que eram cortados na parte norte pela linha do Equador. Mas agora usam-se uma nova linha, uma linha econômica, né? Que divide os países. Então, como eu falei para vocês, a parte norte, Estados Unidos, Canadá, Europa, Rússia, Japão, tá? Fazem parte dos países desenvolvidos, dos países também chamados de centrais, né? E a parte sul, África, México, né? Toda a região da Oceania, tá? A gente vai ver que boa parte da região do sul da Ásia também são considerados aí países subdesenvolvidos, né? Países que precisam se desenvolver. Os países que foram colonizados, que ainda precisam aí depender dos países desenvolvidos. Ok, gente? Então, isso a gente vai ver aí num período, isso foi articulado no período da Guerra Fria, e a gente vai ver essa consolidação nos dias atuais. Ok? Eu destaco para vocês aí uma diferença, né? Que a China, cada vez mais, vem conseguindo alcançar aí posições estratégicas, né? E vem cada vez mais assumindo uma ideia central, mas o seu modelo econômico, que ainda é um modelo econômico que leva o nome de socialismo, faz com que a China não seja considerada um país central, né? Não faz com que a China seja considerada um país desenvolvido. Ok, gente?
Então, gente, um maior centro de concentração de poder que vai acontecer um período chamado de nova ordem mundial, ok? Observa agora na tela. A gente vai ter aí, né, as bandeiras que representam um símbolo de poder, como, por exemplo, aí a bandeira da União Europeia, a gente vai ter a bandeira dos Estados Unidos, do Japão, tá? Isso aí da China, a gente vai ver que existe um centro, né, de concentração de poder entre essas potências, né? Destaque para a União Europeia, que é a união de países europeus, tá? Eu mostro para vocês aí também que vão surgir novas teorias, né, de conspiração, novas teorias diferentes que falam sobre essa nova ordem mundial, tá? Isso acontece no período após a Guerra Fria, tá? Mas eu pergunto para você, como é que a gente consegue entender que um país é considerado potência, que o país é considerado dominante, que o país é considerado hegemônico, tá? Observa na tela. No mundo multipolar, gente, o argumento econômico que a gente vai ter vai ser do Produto Interno Bruto, o chamado PIB, tá? O Produto Interno Bruto é a soma de todo o dinheiro, tá, produzido e reproduzido de um país dentro de um ano, tá? Então vocês observam aí, esse é um gráfico de 2016, tá? Mostra aí a soma dos valores alcançados por alguns países, tá? Destaque aí Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, tá? Reino Unido, tá? França, alguns países aí, Reino Unido, por exemplo, França, Itália, Índia, Brasil. Então vocês veem aí a soma da grana que esses países eles movimentam dentro de um ano. Observa que é desproporcional, né, gente? Estados Unidos, China, é desproporcional a soma do Produto Interno Bruto, o dinheiro produzido aqui no Brasil, né? Então, essa soma de valor, tá? De grana, de recursos que eles conseguem produzir, é que fazem ele ser uma superpotência, tá? Esse é o argumento econômico. Mas existe também, gente, um outro argumento chamado de argumento militar, tá? Esse argumento militar a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Observa agora na tela, tá? Com essa ascensão, tá, de poder, os Estados Unidos ele começa a ter um maior destaque econômico, tá? Então, existe agora uma ideia unipolar, de um único polo, tá? De um único país, uma única potência dominar todo o ambiente. Deixei um conceitozinho bem diferente para vocês lerem, tá? Deem print na tela e observem, tá? Mas eu quero focar aqui nessa imagem na mudança de hierarquia internacional. Tá? Então, a gente vai ter os países capitalistas chamados de países desenvolvidos, tá? De primeiro mundo. Vamos ter o país socialista chamado de segundo mundo e o país subdesenvolvido, tá? Os chamados emergentes, país terceiro mundo. Esse critério de divisão, gente, ele vai cair, tá? Com o final da Guerra Fria, porque o socialismo real ele vai entrar em decadência, tá? E isso faz com que o socialismo real não esteja na hierarquia, então só vão existir países segundo e terceiro mundo e não teve lógica para conseguir continuar com essa teoria, tá? Aí a gente vai ter uma nova ideia de países do norte desenvolvido e países do sul subdesenvolvidos, tá? Aquele mapinha que a gente viu lá atrás representa bem esses países do norte e sul, ok? Na unipolaridade, certo, gente? Um fato também que acontece na unipolaridade, tá? Que representa que os Estados Unidos é uma potência unipolar, que eles têm um centro de controle, vai ser o argumento militar, tá? O argumento bélico. Acompanhe na tela. A gente vai ter um ataque aí, terrorista, em 11 de setembro de 2001, onde duas torres americanas mais altas que simbolizavam o poder capitalista dos Estados Unidos foram derrubadas, tá? Com um ataque terrorista. E isso fez com que os Estados Unidos quisessem aí mostrar que eles são poderosos, né? Que não é simplesmente chegar e atacar o capitalismo americano, não. E eles começam a praticar uma teoria chamada de guerra ao terror. Observa mais uma vez na tela. A guerra ao terror foi um conflito, tá? Que eles começaram a investir mais nos seus armamentos, nos seus soldados, tá? Para proteger o seu poder. Vocês sabem que quanto mais poder concentrado, mais proteção é preciso desse poder, tá? É preciso proteger as riquezas, tá? Então os Estados Unidos começou a decretar guerra a quem quisesse invadir o seu ambiente. Então vocês observam que o Oriente Médio vai ser um ambiente de muito conflito, tá? Porque os Estados Unidos vão intervir muito naquela região, porque
as teorias que se dizem, né, sobre essas torres que foram derrubadas foi que vieram homens-bombas de lá, né, aviões que foram de lá enviados. Então, a gente vai ver que essa guerra ao terror vai ser um pressuposto militar assumido pelos americanos, tá? Deixei para vocês uma indicação de um filme, tá? Esse filme está disponível em qualquer plataforma digital, vocês podem pesquisar sobre esse filme e podem assistir. E representa bem isso que eu estou falando, tá? Os conflitos que aconteceram no Oriente Médio por conta desse ataque terrorista, ok? Mas quais são as características, né, dessa guerra do mal? Quais são as características que os Estados Unidos assumem para dizer que eles precisam, tá, confrontar essas nações que estão contra a economia que salva todo mundo? Observa na tela, tá? Então, eles falam de um chamado eixo do mal, tá? Países com potenciais ações terroristas. Então, você não precisava ser considerado um país terrorista pelas suas ações, não. Se você tivesse um potencial, se você tivesse alguma articulação detectada pelos americanos, é aí que surge também o serviço de inteligência deles, tá? Detectada por eles, eles iam lá e atacavam esses países, tá? Adotavam políticas econômicas, começavam estragando a sua economia, né? Depois eles começavam entrando com um ataque pesado militar, tá? Tem também a guerra repressiva, tá? Antes de acontecer, eles já se antecipavam, né? Nesse período, gente, e é muito forte a indústria cinematográfica dos Estados Unidos mostrando essas teorias do pré-crime, né? Antes de você cometer o crime, você tem que ser reprimido, então isso acontece também. As relações internacionais de choque entre essas potências acontecem sempre, tá? A gente vai ver também uma ideia de paz mundial. Os Estados Unidos eles criam, no período da Guerra Fria, uma organização de paz mundial, mas quando eles adotam políticas como essa, são características aí de guerra ao terror, são características que são opostas, né, a essa paz internacional. Então a gente vai ver algumas contradições também nas políticas norte-americanas. Ok, gente? A gente vai ter uma matéria também que vocês acompanham em tela sobre os gastos militares no mundo, tá? Em 2018. Muito dinheiro, tá, gente? 1,82 trilhão, tá? Só gastos. Foi um recorde, né, no pós-Guerra Fria. Então, na Segunda Guerra Mundial se gastou muito produzindo armas, tá, para guerrear, tecnologias. Na Guerra Fria a gente vai ter também um gasto absurdo, excessivo, para proteger esses territórios conquistados, proteger essas riquezas, tá, proteger o sistema econômico instalado, o modelo econômico instalado. Mas após a Guerra Fria a gente também vai ver que esses gastos eles não param de surgir. Tá? Então, 1,82 trilhão é muita grana para gastar com tecnologia em armas. Ok, gente? A aula vai ficando por aqui, certo? 8º ano. Peço que vocês deem print na tela, tenham paciência com a aula. É uma aula bem massiva, é uma aula bem pesada. Então, vocês assistam mais de uma vez. Pesquisem as referências para conseguirem mais informações sobre a aula, tá? E continuem buscando conhecimento, continuem entendendo como é que funciona o espaço em que vocês vivem, ok? Obrigado e até a próxima. Valeu, você que está voando.